É aquele lance, e aí jogando aqui a palavra para Isabel Mega, porque eles têm de ver estrategicamente o que é que eles vão apontar no outro, porque também ao apontar, você deixa ali aberto para que o outro devolva, e o lado de cá também com as explicações do filme, Dark Horse, que qualquer filme pode ter patrocínio privado, em qualquer ambiente, porém virou todo um caso, porque é Flávio Bolsonaro, e aí a relação com Daniel Vorcaro, porque em frente à imprensa negou quando foi questionado, e aí depois até virou caso na Polícia Federal, a investigação, entre tantas coisas, se a grana do filme foi também para Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, o assunto é deste tamanho. A estratégia, né, Isabel Mega, de entender como é que a gente vai se posturar daqui para frente. E eu sei que você tem também questões em relação a Master, Flávio e Lula para contar aqui sobre essas estratégias. Porém, vou tomar a liberdade de trazer um outro recorte antes. Flávio Bolsonaro é um senador da República, que é colega de Jacques Wagner, no Senado Federal. E o Senado Federal é presidido por Davi Alcolumbre, que não está lá muito amigo, muito best friend do Poder Executivo, e nós vimos tudo o que aconteceu. A negativa a Jorge Messias, depois a aprovação de projetos que vão custar bilhões aos cofres públicos, se forem aprovados e tudo mais. Mas aí, Isabel Mega, chamou a atenção ontem a postura de Davi Alcolumbre, né? Porque ele colocou ali a cara dele em frente à imprensa para defender Jacques Wagner. Elisa, ele quis fazer um gesto a Jacques Wagner e isso é calculado vindo do senador Davi Alcolumbre. A gente tem que olhar com uma visão macro dos acontecimentos de uma semana para cá, alguns mirando Davi Alcolumbre, outros mirando o PT e um sentimento de união da classe política, principalmente quando a gente olha para o Senado Federal, em torno de informações que vão saindo sobre o caso Master e que fazem esse elo do caso Master com agentes políticos. Então, ontem, quando ainda estávamos no calor da operação, Davi Alcolumbre tentava conduzir uma sessão do Congresso Nacional no plenário da Câmara dos Deputados, ele escolheu parar para falar com os jornalistas, que é algo que ele não faz com muita rotina, e, inclusive, mencionar o que estava acontecendo com o senador Jacques Wagner. É um gesto de retribuição de apoio também que Jacques Wagner manifestou a ele, Alcolumbre, no início da semana, quando Alcolumbre usa o espaço do plenário do Senado Federal para se defender de acusações que tinham sido publicadas por meio de uma reportagem da revista Veja, que também o ligavam ao caso Master do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. E ali ele recebe uma rede de apoio que vai do PT ao PL e um dos senadores que fala também em gesto de apoio a Davi Alcolumbre é justamente o senador Jacques Wagner. Então, o que Alcolumbre fez ontem foi devolver, mas não é um simples gesto de devolver. Para além dessa camada que a gente está observando já com muitos pontos significativos de uma união da classe política que se vê acuada em torno do caso Master, a gente tem também uma espécie de aceno do presidente do Senado ao próprio governo, porque a relação dele com o governo está estremecida. Dele, e aí se a gente for por camadinhas, dele com o presidente Lula está estremecida, dele com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, também. Os dois não estavam se falando, os dois tiveram muitas trocas de farpas desde o ano passado. Teve o caso do Messias que ajudou a distanciar ainda mais os dois. Eles dão um abraço ali naquele dia de votação e rejeição do nome do Messias no plenário do Senado Federal, mas a relação não voltou como tinha que voltar. E parte dessa rusga vem também do Palácio do Planalto, que pegou para si Davi Alcolumbre como um grande algoz ali do caso Messias. Mas isso tem relação também com uma espécie de senha que Davi Alcolumbre está mandando para o Palácio do Planalto, de que ele quer conversar com o presidente Lula, Elisa. E Lula, segundo interlocutores do Planalto, poderia ter algum tipo de abertura para conversar com Davi agora na volta ao Brasil depois do G7. Então, aquele encontro Davi e Lula, que a gente fica tanto aqui à espera, poderia ser destravado
a partir da próxima semana, porque hoje o presidente Lula está cumprindo a agenda em Minas Gerais, tem outras questões para serem resolvidas, mas está de olho também na reta final dos trabalhos do Senado, porque o que falam muito para a gente é que Davi Alcolumbre quer encontrar pessoalmente o Lula, que tem coisas que precisam ser tratadas a nível pessoal, ainda mais com a classe política sangrando tanto e para todos os lados possíveis em relação ao caso Master. Então, se tiver que ter alguma aproximação, que seja no tete-a-tete, e aí eles possam negociar, por exemplo, o que vai acontecer com a PEC do fim da jornada 6x1, que está em stand-by, não teve despacho algum do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e, querendo ou não, está no meio de todas as negociações nessa reta final de trabalhos do Congresso Nacional, mas continua sendo uma das metas de aprovação do presidente Lula e de sua equipe ainda neste semestre, no mais tardar na metade do mês de julho. E a gente tem uma cena, Isabel Mega, enquanto você estava falando, inclusive a gente já expôs, mas vai retomá-la agora, que é um remember de quando, era um momento de Jacques Wagner, de uma atonicidade, porque ele tinha acabado de sofrer uma derrota histórica, uma das maiores derrotas da história, né? Porque nunca antes, por exemplo, um ministro não tinha sido aprovado numa sabatina nos últimos 100 anos. E Jacques Wagner, quem é mesmo que fez essa imagem? A própria Isabel? Ah, é verdade, Bel, você estava lá no dia. O próprio Jacques Wagner, como líder do governo no Senado, ele era responsável por essa articulação. E aí, Davi Alcolumbre cumprimenta ele, dá um abraço, ali um abraço de afeto, e Jacques Wagner meio atônito pela derrota, e já vinha desde então essa sensação de vai haver uma mudança, né? Porque foi muito ruim o que aconteceu. Tudo bem que tem um cenário externo eleitoral muito pesado em relação aos interesses particulares de alguns senadores, incluindo Davi Alcolumbre, mas Jacques Wagner era o líder responsável por articular tudo isso e não conseguiu fazê-lo. Por culpa de quem, não sabemos, mas o placar foi ruim. Isabel Mega, tivemos então Davi Alcolumbre saindo em defesa de Jacques Wagner, a imagem ali que a gente rememorou que você já fez, e agora eu quero empacotar, trazendo essas questões de Flávio Bolsonaro, né? Como é que isso vai ser estrategicamente empacotado no ano eleitoral? Como é que as campanhas, não só de Flávio, mas de Lula, vão usar o caso Master para conseguir ali defender algum ponto de vista? Tá um bate-rebate. Fui conversar com as duas campanhas, Elisa, olhando primeiramente para esse momento de respiro do bolsonarismo. Depois de tanta crise, eles encontram uma brecha para pegar um bolsão de ar e tentar seguir em frente depois de escândalos do Master serem colados diretamente na figura do senador Flávio Bolsonaro, com aquele áudio que ele manda ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O bolsonarismo trabalha essa questão do Jacques Wagner com cautela, mas já trazendo uma equivalência de que falar de Jacques é falar de Lula, que os dois se conhecem há quase 50 anos, são aliados históricos e que o escândalo do Master nasceu no Credicesta, nasceu no PT da Bahia. É essa a estratégia do bolsonarismo. Ontem o senador Flávio Bolsonaro estava em agendas de pré-campanha, ele por 2 vezes já colocou essa estratégia em prática, porque ele comentou o assunto em uma agenda pública, depois teve vídeo nas redes sociais, já partindo para o ataque também. Então eles vão principalmente relacionar isso, lembrar o contexto daquela reunião em que tivemos Daniel Vorcaro com o presidente Lula fora da agenda e trabalhar para tentar criar, através de Jacques Wagner, um elo entre o escândalo do Master com o presidente da República. Aí a gente olha para o outro lado, o que dizem os aliados do presidente Lula. Exatamente o contrário, que Jacques é uma coisa, Lula é outra coisa. E que, diferente do que aconteceu com Flávio Bolsonaro, não é Lula o personagem diretamente implicado em relação aos escândalos do Master. É um aliado, mas não é Lula, diferente de Flávio, que tem um áudio que é inegável e que fica para a posteridade dele
falando diretamente com o Daniel Vorcaro e pedindo dinheiro em circunstâncias que ainda não foram completamente esclarecidas. Então, no final das contas, a gente pega um lado de uma campanha, pega o lado da outra campanha e a gente está vendo eles dividindo esse ônus que virou o caso Master, que é um elemento radioativo para a classe política no Congresso Nacional, radioativo para as campanhas políticas e que gera muita ansiedade eleitoral, porque também ninguém sabe o que ainda pode vir do caso Master. O que Daniel Vorcaro pode ir além se quiser ter benefícios de uma colaboração premiada, ao invés de pegar anos e mais anos numa eventual prisão depois que esse julgamento possa acontecer. Então tem muita pressão em cima de tudo e a classe política continua preocupada com os efeitos de tudo isso. E isso vai diretamente para o centro nervoso das duas campanhas, de trabalharem estratégias para colar o escândalo um no outro, mas ao mesmo tempo a gente tem as duas partes implicadas em relação aos fatos que sabemos até o momento sobre o caso Master. Então, a determinação é usar isso como artilharia, mas no final das contas, os dois lados estão sangrando com as últimas denúncias. E a gente tem muita expectativa também, a Clarissa estava passando sobre esse ponto também, sobre o que vai acontecer com Jacques Wagner, porque se esperava que Jacques Wagner colocasse à disposição seu cargo na liderança do governo. Quem defendia que isso não acontecesse falava que seria irrelevante porque o Congresso Nacional já está nos finalmente neste ano de 2026. Mas ontem, conversando com petistas, muitos falavam sobre isso. Esperávamos esse gesto. E no final das contas, o que Jacques Wagner fez na entrevista que ele deu à Band News foi colocar muito no colo do próprio presidente Lula. Ali ele passa um tom de que ele estava autorizado a falar em nome do presidente Lula, com quem ele conversou mais cedo, no calor da operação. Então, ele deixa a decisão para o presidente Lula, mas dá a entender que ele vai continuar na liderança. E por mais que o Congresso esteja nos finalmente, tem uma avaliação interna de que manter Jacques Wagner no comando de uma função tão importante para a articulação política seria uma espécie de blindagem de um aliado. Então é um cálculo muito delicado que precisa ser feito pelo presidente Lula, inclusive passando por qual mensagem ele quer passar, mantendo ou tirando Jacques Wagner da função de líder do governo no Senado. Isabel Mega trazendo ali de que maneira, né, com quem ela apurou, tem havido essa estratégia de como é que a gente vai empacotar todo esse assunto, todo esse caso Banco Master e colocar daqui para frente, principalmente no ano eleitoral. Inclusive, este assunto está na home do site, tá bom? Se você acessar, você vai ver lá, governistas alinham discurso para descolar a imagem de Lula, de Jacques Wagner. E aí ali embaixo várias matérias. Lula calcula desgaste. Clarissa Oliveira, 2 pontos, ela já contou pra gente agora há pouco. Time de Flávio planeja explorar elo entre Lula e Jacques Wagner. Mais um item, avanço no caso Master, tira Flávio da defensiva e embaralha as narrativas. E veja tudo o que se sabe sobre a operação da PF contra Jacques Wagner.